Em nome da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo, eu agradeço a presença de todos. Tá? Nós vamos, inicialmente, fazer uma leitura. Todos vocês sabem, né, da dinâmica da reunião. Na hora que o palestrante começar a falar, eu peço que todos desliguem, né, seu som, se possível também até o vídeo, né, para a gente prestar atenção no palestrante. A doutora Antônia Marilene, né, que é a nossa palestrante de hoje, ela é médica cardiologista, trabalha em Brasília, é da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, palestrante nacional e internacional, e vai nos falar do tema Quarentena, Tempo de Ouvir o Coração. A gente agradece, né, a disponibilidade dela para com a gente, agradece por tudo que ela tem feito, pela AME Brasil, pela AME Espírito Santo, tá? Já foi palestrante aqui da nossa jornada também. Ela vai ter de 50 minutos a 1 hora para falar sobre o tema e depois a gente vai abrir para perguntas. Se vocês quiserem também, no bate-papo que tem ali embaixo, vocês podem fazer a pergunta por escrito também, tá? Porque tem pessoas que não gostam, né, de aparecer, de alguma maneira tem essa ferramenta que a gente pede. Eu vou ler uma mensagem e depois vou pedir a doutora Ana para fazer a nossa prece inicial. Na verdade, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui em cima da Antônia. Vamos ver aqui. Essa mensagem é um poema, tá? É um poema que fala de coração, tá? Mas é um coração diferente, tá? Vocês vão ver aqui. Ela é do... Essa mensagem foi feita em cima do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, né? Tá? Então, espero que vocês, lendo e ouvindo, isso toque o coração de vocês, tá? Coração do mundo, pulsa. Pulsa e empurra tua seiva de vida para todos os cantos dessa terra, para as almas cansadas de guerra, para os corpos caídos no chão. Coração do mundo, pulsa. Celebra o áureo raiar de uma nova era. Celebra a fraternidade e a diversidade. Leva o sorriso a quem ainda tem medo de sorrir. E aos galhos secos, o verde da afetividade. Coração do mundo, descobre tua missão bendita. Coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil. Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, razão de todas as coisas do universo, nós somos gratos pela oportunidade que nos oferece de estarmos reunidos para mais uma noite de estudos e reflexões à luz da doutrina espírita. Rogamos que nos ajude a entrarmos em contato com essa energia de amor que emana continuamente em nossa direção. E ainda não sabemos, Pai, a travar contato direto com ela. Somos agradecidos pela vida de cada um de nós, pela encarnação que nos ajuda através do aprendizado, a direcionar nossos passos rumo ao vosso coração. Rogamos que nos envolva, que nos auxilie, que essa energia também envolva particularmente os nossos dirigentes, os nossos presidentes e governadores, prefeitos, todos aqueles que têm neste momento
a responsabilidade de coordenar, de administrar as nações. Em particular, na noite de hoje, Pai querido, rogamos que envolva a nossa companheira Antônia, que será a expositora da noite no estudo, para que ela seja receptiva às instruções do plano mais alto, energizando-a, dando-lhe paz e tranquilidade para o bom desempenho da tarefa. Confiantes na presença de Jesus, nosso irmão entre nós, pedimos permissão, Pai, para dar início a mais uma reunião da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Que assim seja. Que assim seja. Doutora Antônia, está com a palavra. Boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço a Amés, Zé Roberto, Ana Catarina, a todos os integrantes por mais essa oportunidade de estar com vocês, mesmo que virtualmente, mas as vibrações a gente percebe como se a gente estivesse juntinho. Na hora da prece, a gente sente o envolvimento amoroso, e isto para nós é a maior gratificação para os nossos dias. Nesse tempo que nós estamos de pandemia, nós estamos sendo atordoados com noticiários. Então, chegou um momento em que algumas pessoas já me falaram, eu não aguento mais ouvir falar disto, porque eu não vou resolver essa situação. O que eu posso fazer para... Eu estou tendo um problema que eu não estou conseguindo passar. Eu vou tentar. Passei aqui. Foi. O que eu posso fazer para que eu me tranquilize, para que eu consiga manter a calma, a paciência e estar bem diante das necessidades do momento? Nós vamos inicialmente falar, para quem não sabe, o que significa uma quarentena. A quarentena é um termo que vem desde a Idade Medieval, quando os navios eram atracados nas cidades, tipo as grandes cidades da Europa, e vinham muitas das vezes de terras longínquas do Oriente, e que havia sempre uma suspeita de estarem trazendo algum tipo de contaminação por doenças. E naquela época eles colocavam um tempo de 40 dias, que esse navio ficava ali, a tripulação não saía, muitas das vezes se perdiam as mercadorias, que era um período máximo que as doenças poderiam incubar, segundo o conhecimento da época. Pandemia é a seguinte, aquela doença que chegou, que ficou em um local, que foi um surto epidêmico, vamos assim dizer, vários casos em um país, mas ela se alastrou por muitas localidades e por isso é que se chama pandemia. Então, nós não estamos na quarentena, né? Porque já mais de 60 dias já passou, né? A quarentena longa. Talvez por isso que todos estejam mais do que ansiosos. Inicialmente, eu trouxe esse quadro que parece complexo, mas é para nós entendermos. Porque para a gente falar de coração, dentro desse momento, dessa doença, do Covid-19, que é a doença pelo coronavírus de 2019, então, o que a gente tem? Que todas as viroses, tipo a dengue, também acomete o coração, acomete pulmões, pode acometer todo o organismo. Mas como essa está com um impacto maior, chamou-se mais atenção até para o sistema cardiovascular. Isso é muito importante para que nós compreendamos por que existem as pessoas vulneráveis, os grupos de risco. É porque são as pessoas mais susceptíveis de ter algum acometimento do aparelho cardiovascular e com o adoecimento isso se agravar.
os idosos, os diabéticos, aquelas pessoas que já têm algum problema de imunidade, às vezes as gestantes que também têm alteração no seu sistema imunológico. O que acontece é o seguinte, aqui nós temos a invasão do vírus, né, o nosso corpo vai entrar pela corrente sanguínea, vai chegar até os pulmões, chega aos corações. E aí destrambelha toda uma cascata inflamatória, formando reações. Então, no aparelho cardiovascular, nós temos alterações inflamatórias nas artérias coronárias, que são as artérias que vão nutrir o coração, e essas coronárias, elas podem, alteradas pelo processo inflamatório, desencadear um fenômeno de doença coronariana aguda, que são os infartos. Outra alteração seria a inflamação das células cardíacas, provocando o que a gente chama de miocardite, e essa miocardite pode degenerar com uma disfunção com arritmias ou com um quadro de insuficiência cardíaca. Eu vou trazer aqui o que é muito importante que nós tenhamos em mente, que o acometimento, ele pode ser modificado dependendo de algumas situações. Nem todas as pessoas idosas que foram acometidas pelo Covid, elas desenvolveram um quadro de acometimento cardiovascular grave. Algumas tiveram o quadro respiratório, mas conseguiram sair. Nós vimos notícias das pessoas saindo do hospital de 90 anos, 80 anos. Outros já tiveram um desfecho mais desfavorável. O que a gente pode dizer com relação a isso é o seguinte: nós temos uma organização, vamos dizer assim, em nosso organismo, que é do sistema nervoso central, que é o chamado circuito neuroendócrino. Então, esse circuito neuroendócrino é como funciona a motivação de nossa vida, vamos assim dizer. Então, nós temos aqui o cérebro, né, o nosso sistema nervoso central, e aqui essas estruturas que estão aqui, nós temos os rins, as glândulas adrenais, que nós temos 2 rins, então, no polo superior de cada rim tem essas glândulas adrenais. Aqui nós temos os linfonodos. Aqui é uma amplificação da glândula adrenal e aqui nós temos o nosso sistema nervoso. Então, esse sistema neuroendócrino nada mais é do que, quando nós acordamos, nós temos uma ativação desse sistema, que é liberado um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio é o que vai dar para a gente a energia para que nós tenhamos as nossas atividades do dia, para a gente acordar com disposição, com vigor. Há um declínio dessa quantidade de hormônio com o decorrer do dia até meia-noite. Isto, o que acontece com esse cortisol? Ele acaba por ser muito importante, que ele vai ativar estruturas em nosso cérebro, e essas estruturas, elas vão levar a intensificação de atividade cardíaca, ativação do nosso sistema respiratório, ativação do nosso sistema imunológico. Então, isso é importantíssimo, porque essa ativação ela pode ser mais intensa ou menos intensa, de acordo com as ordens que o cérebro recebe. E quem envia essas ordens ao cérebro? Muitas das vezes, os nossos estados emocionais, eles acabam fazendo uma desregulação desse sistema que a gente chama de eixo neuroendócrino, provocando algumas susceptibilidades. Dentro dessas susceptibilidades estão, com maior importância, a nossa deficiência do sistema imunológico, ativação de reação inflamatória, como se nós estivéssemos acometidos por uma doença. Então, é sabido já que o medo, a ansiedade, ele provoca descargas em nosso sistema neuroendócrino, provocando alterações inflamatórias e nos favorecendo o aparecimento de doenças.
Hoje sabe-se que muitas doenças cardiovasculares e muitas outras doenças autoimunes, elas surgem justamente em decorrência disso. Então, qual que seria o significado do nosso coração? Eu trouxe aqui historicamente, no Egito Antigo, falava que o coração ele era a consciência do morto e o essencial da vida terrestre. Então, tem até algumas pinturas daquela época em que o coração ele era pesado. E esse peso era para ver o quanto de bom, o quanto de ações, o quanto de méritos aquele morto teria ou não. Já os astecas, eles consideravam o órgão como a chave da vida. Na Grécia Antiga, o coração foi percebido como a sede da alma ou então como centro da vida intelectual e das emoções. Quando nós chegamos no século XVIII, William Harvey revela a circulação sanguínea. E com isso, o coração perdeu toda aquela aura sobrenatural. Mas o próprio William Harvey tem uns escritos no qual ele fala que toda a ação da mente, quer se distinga pela dor ou pelo prazer, esperança ou temor, causa uma agitação e uma influência que atinge o coração. Ele foi o primeiro a descrever a importância, né, já no século XVIII, porque essa importância nós já temos desde a antiguidade, pela medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, da importância das influência das emoções no nosso adoecimento ou na nossa saúde. Então, ele coloca ele faz essa introdução. Dentro desta alteração, nós temos aqui para ver os conselhos dos espíritos amigos. Então, no livro Conduta Espírita, de André Luiz, que foi psicografado por Valdo Vieira, tem lá, perante fatos momentosos. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Porque tudo que nós temos tido ultimamente é justamente esta nuvem de pânico, de terror, de obituário. De manhã, a televisão já está colocando um obituário, morreram 500 pessoas. Eu acho isso, sim, aterrorizador. Eu que tenho o hábito de lidar com a morte, vamos pela profissão, é uma coisa que me incomoda, porque não há prazer, não há necessidade. Não é que as pessoas não tenham que saber das coisas, mas é o como. Que isso não seja o total das notícias sejam essas, porque isso distribui o pânico. Nem todas as pessoas estão preparadas emocionalmente para ouvir e digerir isso de uma forma adequada, que não cause nenhum dano a ela. Vem aqui esta fala, que é também do Conduta Espírita: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, que é de Jesus, em Mateus 11, 28, que é a nossa conduta diante disso tudo. Já que nós não podemos mudar a forma como as pessoas agem, nossa conduta é desfazer essas ideias de temor ante as moléstias, usando disciplina mental e o recurso da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. E aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas de médicos desencarnados. Esse é um ponto importantíssimo, porque muitas das vezes nós esquecemos do recurso da prece, da rogativa. Nós sabemos que a prece, ela é para louvar, pedir e agradecer. Este momento é o momento que nós vamos louvar a Deus, porque é importantíssimo, porque nós temos a vida, louvar o que nós possuímos, os nossos familiares, o céu que temos, a chuva que vem para trazer a amenidade do clima e especialmente para que nós peçamos. E a prece, ela precisa de ter um objetivo. A prece, ela pode ser horizontal, ou seja, eu peço, eu quero passar num concurso, eu quero comprar uma casa, um carro.
isso é uma prece horizontal, que são aquelas coisas corriqueiras. A gente precisa aprender a se esforçar a realizar a prece vertical. A prece vertical é aquela que nós nos abrimos, desnudamos o nosso coração para poder conversar com o Pai. E a conversa com o Pai, ela pode dispensar palavras. Ela pode ser simplesmente pela força do sentimento. A dor que está ali retida, às vezes uma lágrima que lava a nossa alma naquele momento. E a intenção sendo verdadeira e intensa, ela será sempre atendida. Neste livro, Semeador em Tempos Novos, no capítulo Pensamento e Forma, Emmanuel diz que eu achei super interessante, o sentimento inspira. Ou seja, aquilo que nós temos como patrimônios nossos, como aqueles desejos mais sinceros do nosso coração, é o que nos inspira o dia a dia, a nossa jornada, as nossas tarefas. O pensamento plasma esta inspiração, porque o pensamento é força criativa. Nós somos co-criadores do universo. E muitas das vezes nós não levamos a importância disto, porque por meio do nosso sentimento, o nosso pensamento se nutre e forma aquilo que é o mais importante para a nossa concepção. Então, é importante que nós aprendamos a trabalhar esta ferramenta de pensar bem, de pensar retamente para construir o melhor. A palavra orienta. Sentimento inspirado no bem, pensamento plasmado no bem, o que sairá da nossa boca nunca será uma palavra para desarmar o nosso semelhante, para desorientar, e sim para levantar, para reerguer, para estimular. E os nossos atos do dia a dia serão realizações profícuas. Este é o que é o verdadeiro trabalho no bem. Por isso que em alguns momentos a gente é estimulado a fazer as nossas preces antes das nossas atividades laborativas. A prece não só hora que levanta, saiu de casa e vai entrar, vai dirigir o seu carro ou vai pegar um transporte público, que faça uma oração, porque naquele momento, quando nós entramos em contato com o mundo, a gente orando, a gente ajuda a equilibrar. Qualquer local onde a gente se aproxime, é importante que a gente faça oração para que toda aquela comunidade na qual nós estejamos, elas se sintam envolvidas, mesmo que sejam momentos até tumultuados. Então, esta ideia que o Emmanuel continua a falar é a fonte que nasce no manancial do coração. Aí ele traz, porque o coração, este órgão que tem uma importância desde a antiguidade, que atualmente é desbravado por uma tecnologia super avançada, mas que ainda muitas coisas novas chegarão, com certeza, nós ainda precisamos aprender a desvendar ainda as necessidades que o coração ele vai revelar o nosso íntimo. Por isso é que ele é importante, por isso que as emoções o acometem tão intensamente, por isso que às vezes nós temos uma tristeza retesada, contida durante anos e que de uma hora para outra ela se apresenta de forma de um adoecimento desse órgão. Então, aí o que acontece? A ideia traça a si mesmo o curso próprio, nasceu no coração e ela é endereçada. A importância de nós trabalharmos esta vibração, essa energia desse órgão pelo centro de força cardíaco. O pensamento vibra desse modo no alicerce de todas as formas e experiências da vida. Olha que interessante. Tudo vai depender disto. No livro Missionários da Luz, no capítulo Oração,
André Luiz fala que a ciência médica vai atingir culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. E essa frase, que é uma frase emblemática: cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Então, aqui nós temos, ao lado nessa figura, uma diagramação dos centros de força. André Luiz, mesmo no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala da ação da mente sobre o citoplasma da célula, atuando em estruturas que ele denomina de bióforos. E ali ele faz, com esta atuação, a escolha do destino de acordo com seus momentos felizes ou infelizes. Ou seja, André Luiz traz falando que nós escolhemos como que o nosso organismo trabalha por efeito das nossas disposições mentais, das nossas aspirações. E é tão interessante isso, porque nós tem um livro que se chama Código Divino da Vida, do professor Kazuo Murakami, que é um geneticista japonês, radicado nos Estados Unidos, e ele fez a decodificação da renina. A renina é uma estruturazinha, vamos dizer assim, que é importante no desencadeamento da hipertensão arterial. Então, o Dr. Kazuo Murakami, ele fez algumas pesquisas sobre emoções positivas, sobre o pensamento positivo e o desencadeamento de doenças. Aí ele fez umas pesquisas com diabéticos, mostrando que aqueles que estavam mais otimistas conseguiam ter uma glicemia de jejum em dosagem, valores mais baixos. E assim nós temos muitas pesquisas que surgiram, muitas pesquisas de psicólogos, saiu a psiquiatria e a psicologia positiva, estimulando as pessoas a pensarem de forma positiva, coerente, para desenvolverem estados mentais de saúde e trazer a saúde do seu corpo físico. Aqui eu vou trazendo de novo um artigo que foi um estudo do Giancarlo Luchetti, Dr. Álvaro Avezun, da Alessandra Luchetti, sobre espiritualidade e doenças cardiovasculares, e que tanto eles quanto esse artigo americano também, que fala do envolvimento religioso na mortalidade de adultos americanos, falando que a importância da prece e da fé em evolução de doenças. Ou seja, a atitude do enfermo promove uma relação favorável ao seu corpo. Então, a fé, ela move uma responsabilidade em cada um de nós que muitas das vezes nós não imaginamos. A fé nos estimula a seguir uma orientação médica, nos estimula a fazer uma atividade física, ao cuidado do corpo, nos estimula a buscar coisas importantes a desenvolver na vida, a fazer atos de benemerência, porque sabe que isso é importante, porque nós sabemos que nós temos a obrigação de ajudar aqueles que são os nossos semelhantes. Nós temos a obrigação, como seres humanos, de tratar bem da nossa saúde, da nossa arquitetura corporal. No livro Os Mensageiros, também de André Luiz, no prefácio, Emmanuel fala uma coisa muito interessante, que para receber assistência espiritual é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da vida eterna. Então, olha bem, quando nós falamos em lavar o vaso do coração, é modificar, muitas das vezes, aquelas atitudes mais arraigadas. É buscar, praticar empatia, tolerância, exercitar o perdão, que é uma das coisas muito mais difíceis, que a gente trabalha nisso intensivamente. Então, quando a gente está se esforçando, nós estamos lavando o vaso do coração. E isto vem aqui de uma forma muito interessante, receber assistência espiritual. Eu imagino o quão algumas pessoas devem estar sofrendo neste momento, porque as casas religiosas estão fechadas.
Então, olha a nossa grande provação. É o momento de nós mostrarmos o nosso valor como filhos de Deus que somos. Nós precisamos de saber por que eu coloquei a questão do pensamento. Que pelo pensamento, pela vontade, pelo desejo sincero, nós recebemos o auxílio espiritual. Então, nós não precisamos, não que depois, quando voltar, a gente não vá para a casa espírita de jeito nenhum, mas no momento, o fato da casa espírita não estar aberta, não quer dizer que nós estejamos desassistidos. Mesmo porque todos aqueles que são os trabalhadores, dedicados e fiéis à casa espírita, estão em sintonia com a equipe espiritual. Porque essa deve ser a obrigação de todos nós. Porque se não estivermos, aí é complexo. Porque nós temos um compromisso assumido. E compromisso assumido, a gente não pode derrogar. Compromisso assumido quer dizer, nós precisamos de manter a nossa higiene mental, a nossa leitura edificante, os nossos momentos de prece, num momento dedicado, que não é o evangelho no lar, que deve ser mantido assiduamente, no momento que, hoje é o dia do meu trabalho, então hoje, se a casa não está fazendo uma reunião virtual para que as pessoas entrem, façam preces, façam a leitura e façam uma vibração, faça vibração em casa e ali tem assistência. Porque aonde tiver uma luzinha fraquinha, acesa em nome de Jesus, os trabalhadores são incansáveis. Eles estão correndo, batendo em tudo quanto é porta, resgatando os fluidos necessários. O nosso magnetismo para que auxiliem. Então, nós estamos pedindo assistência espiritual com o intuito de oferecimento para ajuda, porque muitos vão precisar dessa ajuda. Muitos estão em leitos de hospital, muitos estão em penitenciárias, muitos são moradores de rua, muitos estão em asilos e muitos estão em habitações que não oferecem a mínima condição de higiene. Então essas pessoas precisam de ser assistidas. Elas não podem ficar fora da misericórdia do Pai. E nós podemos ser o quê? Justamente os deflagradores dessa assistência. E aí, Narcisa, no primeiro capítulo, fala com André Luiz, que é maravilhoso. Todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Então, todos nós sabemos que as leis de Deus estão escritas na consciência. Mas esta planta do Cristo na terra do coração foi o lugar aonde que o Pai permitiu que o Cristo colocasse as suas diretrizes de amor, de esperança, de empatia, todos os exemplos que ele trouxe para nós há 2000 anos, está em nosso coração. Para que nós para descobrir esta planta, é necessário que a gente permita. E como vamos permitir? Como que nós vamos abrir ainda esta terra que para muito de nós é ainda impenetrável. A gente se desfaz de muita coisa. E este momento é justamente essa reflexão, para que nós observemos tudo aquilo que estávamos fazendo até então, quando paramos. E como estávamos fazendo. Se este fazer estava trazendo para nós o sentido, o significado. Viktor Frankl foi um judeu que esteve no campo de Auschwitz, e psiquiatra e neurologista, e ele escreveu o livro Em Sentido da Vida, justamente falando da experiência no campo de concentração e como isso mudou o significado das coisas. E aí ele fala que a vida, o sentido da vida, somos nós que oferecemos, que às vezes a gente pensa, a vida não faz sentido, porque a gente projeta, pelo que tem, pelo que o mundo não nos oferece. Pelas aquelas coisas que a gente gostaria de ter e não tem. Por aquela situação que nós não fomos contemplados. Não é isso. O significado, o sentido
O valor da vida é quando nós nos dispomos a fazer algo e aquilo nos traz alegria ao coração. É diferente. Pode ser a coisa mais simples, pode ser o salário mais humilde, na casa mais simples, mas eu estou alegre de estar ali compartilhando a vida e realizando aquele trabalho que eu faço. E é assim que a gente cresce para o Senhor. Aí os ensinos igualmente vêm, aglomeram aos nossos olhos. Então, a Narcisa completa: vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Eu trouxe aqui esse diagrama que está nesse livro do Dr. Gerald Koenig, que é um psiquiatra americano, ele é luterano e é um dos maiores pesquisadores de espiritualidade, saúde e espiritualidade no planeta, da Universidade de Duke. Então, nesse livro, Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade, ele coloca que a espiritualidade com devoção leva ao perdão, crenças e valores. Mas o que é espiritualidade? Espiritualidade é justamente isso que eu acabei de introduzir lá à frente. É o sentido e o significado da nossa existência. A espiritualidade, ela não depende de religião. A espiritualidade é um sentimento inato que todos temos como filhos de Deus que somos. É a nossa conexão com algo maior. É nós fazermos com competência, com maestria, com ética, a ética de Deus, para que nós saibamos que estamos cumprindo o nosso papel. E com devoção é quando nós fazemos de forma ferrenha, estoica, o perdão. Então, a espiritualidade automaticamente nos facilita a compreender o perdão. A religião, ela é uma ferramenta para que nós alcancemos a espiritualidade. Por isso é que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, colocou lá espiritualismo, filosofia espiritualista, justamente para poder chamar a atenção. Perdão. Crenças e valores, o que nós valorizamos, o que para nós é, vamos dizer, mensurável para o nosso coração. Isso nos alcança paz interior, conexão com o próximo e o propósito de vida. Aí nós entramos nesse propósito de vida novamente. Então, o Viktor Frankl falava uma coisa muito interessante, que não importa como você está, se você está prisioneiro. E ele falou isso colocando a situação do campo de concentração. Foi tirado tudo. Aí imaginemos nós que nesse momento estamos aqui achando que nos tiraram tudo. Não tiraram. Se ele falou que lá naquele momento do campo de concentração não tirou, agora muito menos. Porque ele falou que tem uma coisa que nada pode ser tirado, que é a liberdade espiritual humana. Quer dizer, em cada situação em que nós nos encontremos, nós temos a condição de escolher qual atitude tomar diante daquela situação. Então, isso é um atributo nosso, nós escolhemos. Então, diante do sofrimento, diante de uma situação tormentosa, nós vamos olhar e falar: esse sofrimento está aqui, eu posso resolvê-lo como? E o que isso significa para mim? Qual que é o recado? Qual que é a lição para que eu aprenda e me melhore e não só saia do sofrimento, saia melhor do que eu estou? Este que deve ser a nossa diretriz. Como conseguimos isso? Com muita perseverança, com a alavanca da vontade, utilizando o recurso da prece. Aqui eu vou trazer uma situação que ela é extremamente importante. Dr. Herbert Benson é um cardiologista da Universidade de Harvard e ele tem um Instituto Mente-Corpo. E nesse Instituto Mente-Corpo, desde a década de 70, ele desenvolve um trabalho de relaxamento e de mentalizações com os pacientes. E aí ele descobriu com isso, nas pesquisas, que esse relaxamento e de bem-estar evocado, que são as mentalizações positivas, ele fala
que nenhuma força curativa é mais impressionante ou mais universalmente acessível do que o poder do indivíduo de cuidar de si e de se curar. Ou seja, ele está falando aquilo que Hipócrates falou há muito tempo atrás, né? Lá na ilha de Kos, que cada um tem a farmácia e o medicamento dentro de si mesmo. Então, nós temos os recursos. E esses recursos, não é que nós vamos abandonar tudo que nós temos de tecnologia para só usá-los, não. Eles são aliados, são terapêuticas complementares que devem se associar sempre, até para que um medicamento, uma intervenção terapêutica tenha um bom efeito, nós precisamos de ter a atuação daquele que está sendo submetido, que é a vontade, a força, o otimismo e a esperança. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 14, Corpo, Emmanuel fala da prática do bem. Então é muito importante, e nesse momento é muito importante que a gente abra o coração para isso. São necessidades não só materiais, essas vão ser abundantes. Essas nós vamos ajudar uma necessidade, mas a gente não pode esquecer de levar também o pão da alma. Muitas das vezes, uma palavra amiga, um sorriso, um olhar atencioso pode tirar a pessoa de uma situação extremamente calamitosa. Muitas das vezes a fome é do pão espiritual. Nós temos que perceber isto. Às vezes a pessoa que está ao nosso lado, ela tem tudo materialmente, mas está espiritualmente em mendicância. Então é o momento de nós chegarmos ali e trazer aquela força para aquela pessoa. E Emmanuel coloca aí o pensamento claro e correto, com ação identificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado, mais nobre, amparo, luz e apoio. Então, assim, nós estamos ajudando e nos auxiliando automaticamente. Nesse livro Aulas da Vida, capítulo Preceitos de Saúde, André Luiz traz para nós tudo o que é importante. Guardar o coração em paz à frente de todas as situações e todas as coisas. Olha, isso é difícil, mas a gente precisa de treinar. A prece, ela é importante, mas tem momentos que a gente está tão desesperado que a gente não consegue nem articular. A gente precisa de treinar para isso. Treinemos nos momentos que a gente está melhor por meio da meditação. Meditação é uma ferramenta excelente. A meditação, ela nos ensina a nos abrirmos para nós mesmos. A gente dá não é concentrar, a gente desconcentra. A gente busca o contato com o nosso íntimo mais profundo. E ao entrar em contato com o nosso íntimo mais profundo, nós conseguimos uma canalização para nós podermos entrar em contato com o Pai. Abrir de forma sincera as nossas necessidades, conhecer as nossas limitações, pedir auxílio para que nós possamos superar as limitações, pedir auxílio para aquelas situações que elas não dependem da nossa interferência, porque na maioria das vezes é isso que acontece. E assim nós podemos escolher a melhor alternativa. Às vezes estamos tão desesperados em um momento e o socorro, o auxílio, a ajuda vai chegar daí a pouco. Mas às vezes por desespero nós nos precipitamos e deflagramos uma série de coisas que vão nos provocar mais desacerto. Cultivando o hábito da oração. Prece é luz na defesa do corpo e da alma. Tem alguns trabalhos acerca de prece, tem alguns mostrando como que funciona o nosso sistema nervoso central, as áreas que vamos dizer assim, que se acendem durante os momentos de contemplação, de meditação, de prece. Evitar a cólera. Então, por mais que eu acho que fulano esteja totalmente errado, totalmente equivocado, não vale a pena encolerizar. Não vale a pena. Porque o problema é do fulano se ele está errado. Nós não precisamos de nos contaminar com isto.
Então, isto é animalização. Porque quando a gente entra em cólera, nós, pelo nosso corpo espiritual, aquele perispírito que é justamente o receptor, e aí o corpo físico recebe o impacto dele, que o corpo físico nada mais é do que um mata-borrãozinho. E aí ele recebe o impacto, as nossas células vão se adoecer. E aí aquela vibração vai ficar conosco. Fugir a maledicência. Então, evitar que dos nossos lábios saia qualquer coisa que não seja do bem. É um exercício e tanto, mas nós devemos nos esforçar. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz ainda fala sobre oração. Oração constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, isso é a coisa mais linda, porque o coração da vida é do Pai, e aí vem para a vida do nosso coração. Então, é o momento em que nós recebemos em nosso coração as vibrações, o fortalecimento para o nosso dia a dia. Então, aí ele fala que é simplesmente pedir algo ao suprimento divino. Foi aquilo que eu falei no começo. Não é aquela prece só de pedir, só de horizontal. É a prece que a gente vai pedir mais uma coisa que seja de utilidade mesmo. Utilidade no sentido de pedir força, de pedir paciência, de pedir qualidade para o nosso dia a dia. E aqui eu vou aproveitando, no final aqui, fazendo a propaganda para o nosso Medinesp, que será aí no Espírito Santo, no dia 2 a 5 de junho de 2021. Estaremos todos lá, fazendo uma festa, reencontrando os amigos queridos e agradecendo muito a Deus por tudo aquilo que nós tivemos de bênçãos e de aprendizado nesse momento. Então, muito obrigado. Eu estou aqui à disposição para as perguntas. Bem, nós agradecemos a doutora Marilene, né, pelos conhecimentos, né, que nos trouxe. Como cardiologista, né, defensora do coração, é claro, né? Então, a gente deixa aberto aí para vocês fazerem perguntas, pode levantar a mãozinha, ou usar o bate-papo para fazer uma pergunta também por escrito, tá? E podem ativar aí os microfones, também os vídeos, se quiserem, tá? Estamos aí à disposição. Nós temos quase aí meia hora para perguntas e respostas. Minha curiosidade, de onde que ela é? Ela é mineira. Ah, mineira, gente boa. Mas atualmente eu sou candanga, eu estou em Brasília, Distrito Federal. Tá. O mineiro é que fundou lá, que fez lá, né? Exato. Parabéns para ele, Deus que o abençoe sempre. A você também. A todos nós. Desculpe aí se eu atrapalhei. Não, que isso. Por enquanto, já que ninguém se manifesta... Stanislau está com a mãozinha levantada. Não, ele já falou agora, não? Não. Quem falou foi o Odilson. Foi ele, não? Ah, tá. Então, Stanislau. Fala aí, Stanislau. Olá. Boa noite a todos, né? No caso. O interessante, tipo assim, o bacana que você falou, né? No caso, é que o coração, ele é o chakra que está diretamente ligado ao sistema límbico, né? E a significação das palavras, né? No caso. Eu estou com um livro aqui, eu vou até mostrar aqui, né? Se vocês quiserem. Isso mesmo. Então, quando a gente coloca palavras boas para fora, a gente está atraindo, intencionalmente ou não, a gente está atraindo sempre coisas boas, né?
e coisas que estão diretamente relacionadas ao sistema límbico, né? E ao sistema adiposo, né? Que é o cuidado com a pele, né? E esse sistema adiposo, ele circunda todo o nosso cérebro. Então, quando ele fala, lá vai o vosso vaso do vosso coração, no caso, é realmente dar uma palavra boa, né? Para que a gente possa receber aqueles efluidos de emanação do fluido cósmico, né? No caso, para, né? Que é realmente, e são movimentos que ocorrem realmente dentro do cérebro, né? Então, às vezes, a gente faz aquela caminhada a pé, descalço, né? Sentindo a sola dos pés, né? E ali a gente está tendo contato com esse tecido adiposo, movimentando ele, né? E ali resgatando memórias, né? No caso, diminuindo as vozes de indução que ocorrem em nosso cérebro, em nossa psique, né? No caso, e trabalhando as emoções. Interessante. E diminuindo também o estresse causado pelas justificativas, né? Pelos porquês, né? Pelo se, né? Será que pelas comparações que a gente faz, né? Então, vocês podem reparar, né? Quem aí de vocês, no caso, que fazendo aquela caminhada, né? Ou dando uma palavra boa, né? No caso, fazendo esse esforço aí, quem já não percebeu alguma memória aí passando por aí, né? No caso, ou com os pés no chão, sentando assim, o cóccix sentindo o cóccix sentado na cadeira, né? No caso, fazendo esse processo de autocentramento, né? Para poder realmente centrar os impulsos nervosos no centro de força mesmo da fala e do coração, né? No caso, né? Que são responsáveis aí pelos processos de cura mesmo, né? Relacionado diretamente com a mediunidade de cura, né? No caso. Mais ou menos isso que eu queria deixar aí. Obrigado aí. Quer falar, Maria? Tem uma coisa muito interessante, que é o significado do coração pela medicina tradicional chinesa. E que aí resume tudo isso. Então, a medicina tradicional chinesa tinha uma concepção de anatomia naquela época, porque eles não tinham dissecção de cadáveres, então eles não conheciam órgãos. Então, eles fizeram uma fisiologia totalmente diferenciada. E tem o sistema Qin, que é o sistema do coração, e o coração é considerado como um monarca. E esse monarca, olha as funções do coração, ele abriga a mente. Além de abrigar a mente, ele se abre, que todos os órgãos, esses sistemas, eles têm uma coisa assim, se abre na língua, ou seja, por meio da palavra, da fala, o coração se expressa. Então, assim, e ele governa as emoções. Então, assim, é a maior caracterização que a gente pode ter do coração e do sistema cardiovascular do que essa da medicina tradicional chinesa. É bem interessante e eles descrevem como que é a face da pessoa que tem um problema cardíaco, o tipo de estrutura. Então, para a gente ver como que assim, um aprendizado milenar, ele traz para nós hoje ferramentas de observação que são coisas que são importantes no dia a dia. Né? É a questão de nós envolvermos a questão do órgão não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista do significado dele. Isso é fundamental. Antônia, você tocou num ponto aí interessante, que é a questão da complexidade, né, do sistema nervoso cardíaco, né, que a gente não entende muito bem isso. Né? Uhum.
Quer dizer, a medicina tradicional, né? Outra coisa também, o coração tem o seu, a mente, né? Que você foi ligado a ele também, né? Isso. E a questão, você poderia falar alguma coisa sobre a memória do coração, assim, a memória das células cardíacas? Você tem algum conhecimento? Olha, teve uma época que esteve muito na moda quando começaram os transplantes. Que tinha aquela coisa que as células tinham memória. Aí teve até uma novela, não sei, gente, a gente que é antigo é terrível, né? Teve uma novela que o Tarcísio Meira, que até protagonizava, e que tinha uma moça que era, acho que era a Bruna Lombardi, era o grande amor da vida dele. Aí ela desencarna, e aí o coração dela vai para uma outra moça. Essa outra moça, ela vê o Tarcísio Meira e simplesmente se apaixona, porque era o coração da outra. Então tem filmes também a esse respeito. E aí teve várias pesquisas falando que as células tinham memória, PPP. Assim, nós que temos o conhecimento do que é fluido vital, nós que temos o conhecimento do que é, né, os corpos, né, os campos mentais, os chakras, chakra cardíaco, chakra coronário. Então, a gente até consegue compreender que, na questão do transplante, quando a pessoa doa o órgão para outra, há um comprometimento entre aquelas duas pessoas. Aquelas pessoas, porque não existe nada ao acaso. Então, aquelas pessoas, elas têm uma ligação, têm uma sintonia. E aí, muitas das vezes, o que acontece? Não é que a pessoa vá assumir a personalidade, né? Mas, muitas das vezes, ela tem um sinergismo. E muitas das vezes pode não ter. Daí é que nós temos rejeições. O que são as rejeições? São fluidos que não se combinam. E aí, às vezes, se desfaz. Aí tem a rejeição. Por isso que tem que tomar medicação. Alguns vão, cada vez mais, os transplantes estão bem sucedidos, que vai se aprimorando as técnicas, né? E muitas coisas aconteceu também de pessoas que assimilaram totalmente a personalidade do doador. Tem um monte de relatos disso, de estudos, mas na antiguidade isso foi muito comum. Na década de 80 e 90, isso era assim uma coisa do momento. Mas com o tempo, isso foi como que aprimorando, que vai também daquela questão. Às vezes, as pessoas elas têm umas necessidades, igual nós temos a necessidade da reencarnação, de ter um determinado familiar, às vezes tem aquela necessidade, aquele compromisso de fazer essa doação, de ser bem-sucedido, ou então de não ser bem-sucedido. Né? Mas tudo é presidido, né, para que assim, quem está ouvindo até fica complexo, não, então esse negócio de transplante, não, tudo tem assistência de equipe espiritual. Nada, isso é importante que nós tenhamos a certeza disso, nenhum fato que tenha relevância ocorre sem assistência espiritual. O nosso nascimento, o nosso desencarne, uma cirurgia a qual nós estamos sendo submetidos, tudo tem assistência, nós não estamos sós. Nós precisamos de ter a certeza disto. Isso acontece diante de uma operação tão bela e tão delicada quanto o transplante. Aquele momento tem assistência espiritual. Tem livros, tem relatos de Chico Xavier, no livro Voz Além da Outra Margem, explicando o primeiro transplante cardíaco que teve no Brasil, um rapaz de Porto Alegre, ele conta tudo o que aconteceu com o Igor, que ele foi amparado, que aí ele sentiu na hora que tiraram o coração. Então, assim, são coisas, assim, espetaculares. A memória vai existir porque tem um certo imprint de fluido vital. Mas aí, o que acontece? Se aquela pessoa que está recebendo está bem envolvida, se ela está com bons propósitos, está tudo assim, ela está com o vaso dela lavado, ela vai se harmonizar com aqueles fluidos, vai ser tudo bem estruturado, o organismo dela vai ter uma boa repercussão e vai correr tudo bem, né? Jove, você quer falar alguma coisa? Você abriu o seu áudio. Não, eu só estou ouvindo só. É porque eu não sei muito mexer com isso aqui, mas eu estou tentando mexer para ver se eu consigo participar. Mas em outras oportunidades, hoje não. Mas você já está visível.
É, né? Mas eu vou fechar aqui. Eu só estava futucando aqui para mim tentar aprender alguma coisa sobre essas coisas. Mas tá bom. Estou gostando da palestra. Estamos aí abertos. Quem quiser fazer perguntas à doutora. Doutora Ana. Oi, hein, Antônia, o Wilson Ayub, Ah, ele, meu colega. ele é cardiologista, né? Se ele estivesse aqui, ele ia te encher de perguntas, né? Pois é. Mas ele está em outra palestra agora, no mesmo horário, então ele pediu até para falar com você, tá? Olha quem está aí, ó, que entrou aí agora. Nossos irmãos lá de Pelotas. Ah, não tô acreditando. Olha que lindo. Sérgio e Janine, olha. Ai, meus amores. Casal lindo. Viu? Ai, Casal- gente, é o casal 22. É o casal mais charmoso do nosso movimento. Ô, Não gente, podia, não nossa podia perder essa oportunidade de dar um abraço em tantos amigos juntos ao mesmo tempo, né? Nossa, gente, que isso aí, felicidade. Ai, que emoção. Que lindo. Muito lindos. Parabéns, gente. Parabéns pelo trabalho aí. Tá muito legal. Quarta-feira que vem eu tô com vocês aí. Ah, que Viu, beleza. aí? Ai, que Primeira bom. mão, doutor bom. Sérgio na semana que vem, tá? Aí é que vai lavar os corações, né? Vai completar a lavagem, né? Lava você aí que eu enxugo na semana que vem. Ai, ai, ai. Muito bom. Continua aí teu trabalho, Antônia. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Muito bom. O pessoal está aberto. Ana, quer fazer alguma pergunta? Estou emocionada com tanta Não. coisa que a Antônia trouxe. O pessoal aí da psicologia, Tassiana. Você falou do Kazuo Murakami, né? Do Código Divino da Vida. Aquela pesquisa que ele fez, né, com os diabéticos foi muito interessante, que ele usou o riso, né? Exatamente. Ele colocou um grupo, né, assistindo uma comédia, né, Uhum. e dando um tipo de alimento. Depois, no outro dia, ele fez com o mesmo grupo assistindo uma tragédia, um filme de violência, não sei o que, e dosou, né, a glicemia antes e depois. Aí ele viu que no grupo da comédia, o pessoal tinha uma glicemia bem diferenciada, bem mais abaixo. Né? E ele, inclusive, relacionou isso com a abertura de um gene lá, eu não lembro bem qual é, que ele chamou de gene do riso, né? Mas é muito interessante. É interessante porque ele fala ali que a gente desliga e liga os genes. Então, assim, quando eu li esse livro, eu falei assim, gente, como que a gente é, assim, abençoado de conhecimento? Então, nós somos aqueles que nós temos que aproveitar até a última gota, nós que estamos nesse momento da humanidade. Porque, assim, André Luiz escreveu isso, mas o que a gente podia falar com André Luiz falando de bióforos pelos estados felizes ou infelizes? Nada, né? E no citoplasma ainda por cima, né? Então, aí vem o projeto Genoma mostrando que não tem nada a ver com aquele simpático DNA do núcleo. Não é ali que a coisa está, a coisa é bem mais abrangente. E vem o Kazuo Murakami falando justamente que nós temos esta opção de escolher. Então, quando você tem isso em mãos, assim, a gente tem que modificar a nossa vida. As nossas atitudes não podem ser as mesmas quando nós estávamos na Idade Média. Não pode ser a mesma quando nós estávamos lá em 1800. Não pode. Porque a gente já sabe. Não tem ignorância. Então, se persistir, é aquela situação Por isso que eu acho que Viktor Frankl, esse livro dele tem que ser lido degustado. Porque ele coloca ali, a gente escolhe. Não é o sofrimento que vai te fazer morrer, que vai te matar. É como você escolhe sofrer.
E a gente tem a liberdade. Essa questão da liberdade é uma coisa assim, é fundamental, que a gente ouve falar tanto de liberdade. A gente tem a Lei de Liberdade de O Livro dos Espíritos, que coloca lá, né, o que é a liberdade? Não é fazer o que dá na telha, né, assim. Mas, assim, a maioria, na atualidade, coloca muito isso, né, que assim, o seu pensamento prevalece sobre de qualquer um outro. Não é assim, não é verdade? Então, ali a gente tem que, assim, eu tenho a liberdade. A liberdade é de posicionamento, é totalmente diferente do que se coloca como liberdade. É posicionamento, que isso ninguém pode me tirar. Podem me prender, me trancafiar, fazer o que quiser, me tirar tudo, mas eu ainda continuo sendo um ser, o filho de Deus, com decisão, com escolhas, e já tenho condição, que isso aqui agora é um acréscimo nosso. Nós agora temos condição de fazer as melhores escolhas. Porque nós já adquirimos, nesse tempo todo no planeta, nós adquirimos a condição para isso. Aí eu penso que esse tempo que a gente está mais quietinho em casa, sem muita diversão, sem distração, porque na verdade o que nós temos é distração, que são boas, é bom encontrar com os amigos, da gente marcar, vamos lá, o pessoal lá do sul, vamos lá na lareira, tomar um bom vinho, comer um queijinho bacana, aqueles docinhos de Pelotas, tudo bem, é ótimo isso, mas a gente tem que saber que isso são amenidades para que a gente tenha aquela vida, para a gente poder voltar para a luta, que a gente se alimenta disso também. Mas que a vida não pode ser só isso. Um intenso fluir, 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 fluir. Então, assim, é o momento que a gente vai sentar e ver assim, olha, é muito importante tudo isso, mas eu preciso de dosar o que eu preciso mais no meu dia a dia, o que é significativo. Eu espero que nós consigamos fazer melhores escolhas depois desse tempo, desse período. E que as escolhas sejam pautadas na nossa seriedade, na nossa condição que nós já temos de avaliar cada situação. Eu acho assim, é o ensinamento maior dessa escolha e que a escolha seja adequada. Antônia, eu só queria trazer uma reflexão. Aqui eu estou vendo o Sérgio e estou lembrando de uma palestra dele no Medinesp de Goiás, se eu não estou enganada, onde ele falou do circuito da recompensa, e você traz um pouco sobre isso. Então, eu lembrando dessa fala do Sérgio, explicando a fisiologia do circuito da recompensa, e o que você traz hoje como tempo de ouvir o coração, realmente, você tem razão quando você fala que a gente tem condições. Eu diria mais assim, que a gente tem racionalmente um aprendizado. Acho que ninguém pode dizer que desconhece determinadas coisas básicas pelo nível de disseminação da informação. Mas, assim, nós três, quatro aqui, eu acho que a maioria das pessoas que são profissionais de saúde aqui trabalha com doença crônica. E eu nunca vi tanta dificuldade de internalizar o cuidado consigo mesmo, quanto tem 60% a 70% dos doentes crônicos. Então, eu penso que ainda há esse descompasso do conhecimento com trazer esse conhecimento para a sua prática, porque eu acho que enquanto espírito eterno que nós somos, a gente viveu milhares de anos ouvindo um conceito, uma teoria, uma época onde tudo era proibido, até o conhecimento era proibido, e nós temos apenas, na nossa evolução de espírito, 150, 200 anos em que nos é permitido. Então, eu creio que toda essa avalanche de conhecimentos que nós tivemos nesses últimos 200 anos, particularmente nos últimos 100 anos, porque o que é que fazíamos no passado? A gente alimentava o vazio da nossa alma estimulando o circuito de recompensa. Porque muitas das drogas que são hoje consideradas ilícitas, foram drogas que inclusive alimentaram a economia, por exemplo, na Inglaterra com o ópio. Né?
Então, esse perispírito, eu acredito que através de encarnações e encarnações, ele foi viciado com um tipo de prazer, com a forma de preencher a alma, e que hoje nós estamos precisando desconstruir a partir desse conhecimento. Então, por isso que eu acho que a gente sente esse descompasso, sabe? Então, assim, a gente vê muito isso, aqui a Tassiana está aqui, eu acho que tem mais a Eliane está aqui, a gente vê muito isso no nosso trabalho de prevenção do suicídio, como é difícil trazer quando a pessoa sabe, por exemplo, que às vezes pessoas da doutrina espírita conhecem a reencarnação, as dificuldades porque passam o espírito após o desencarne por suicídio, no entanto, ele não consegue, a sua dor, aquele seu vazio, tudo aquilo dói tanto que ele acaba partindo da vida com suas próprias mãos. Então, acho que assim, nós estamos vivendo esse divisor de águas. Jesus nos forçou a uma experiência que aparentemente dura, mas muito rica, em que nós estamos aprendendo a ficar próximos, distantes. Olha como você falou, quantos amigos queridos aqui nós estamos podendo ver, interagir. Por exemplo, o Wilson estava fazendo uma palestra agora, terminou, correu, está aqui. Se fosse no modelo virtual, no modelo real, físico, ele não poderia sair da casa espírita, correr daqui. Então, assim, será que a gente vai conseguir realmente refletir sobre isso e a isso ajudar a internalizar? Eu tenho muitas, realmente, dúvidas, mas eu acho esse momento extremamente rico. Sinceramente, eu não sou feliz no sentido, porque tem muitas coisas difíceis acontecendo, mas eu acho que a gente precisa aproveitar muito bem isso, para essa internalização acelerar. Eu acho que é um processo de acelerar a internalização. Lá no Nordeste tem uma substância, que eu não sei se tem por aqui, que chama carbureto. Eu não sei como chama por aqui, é uma coisa que põe nas frutas muito verdes para ela amadurecer muito rápido. Então, acho que é o carbureto que Deus está colocando na nossa alma. Ou a gente amadurece pelo agora, que é uma dor pequena, ou vai ser uma dor muito maior. Eu concordo. Era isso. Pode, gente, falar um pouquinho aí, no caso? Porque essas relações, se a gente for fazer uma relação, no caso, por exemplo, com a caixinha de avião, né, com 3 departamentos, ou um transformador trifásico, né, no caso, a gente vai perceber que no departamento do meio, né, no caso, existe aí o corpo córtex, né? Gente, eu estou meio devaneando aqui, mas, né, no caso, existe o corpo córtex, né? E é onde circula justificativas, né, no caso. Então, eu tenho aprendido ao longo dos anos, assim, com as meditações, né, no caso, e às vezes a altos custos, né, pessoais, a realmente meditar, né? Porque meditando, a gente consegue criar uma nova memória corporal, talvez, né? Que parte da mente raiz, né? Ou da mente. Quando a gente alcança essa mente raiz, no caso, a gente cria uma energia, um campo áurico tão forte que ele é capaz de alcançar realmente as células, né? Ele inunda o sistema nervoso de uma luz muito vibrante, no caso, e realmente alcança regiões jamais poderíamos, talvez, perceber, né, ou sentir. Então, isso é lindo, porque esse efeito recalque aí, no caso, pode estar a falar, né? No caso, ele, para o PNL, por exemplo, nessa caixinha preta do avião, né, ele representa justamente a zona onde a gente consegue dissociar, vamos botar assim, entre aspas, né, no caso, aquelas memórias traumáticas e colocar algo que gira mais em torno de uma luz, no caso.
é chamado do feedback, né? Então, às vezes, essa parte aí, ela é partida no meio, né? Com um prato que se parte, e a partir daí, dessa quebra desse circuito, né? No caso, a gente consegue, de certo modo, talvez produzir um efeito realmente de ressignificação, né? Tipo assim, é o que eu tenho estudado aqui, né? E isso tem muito a ver com o corpo, né? No caso. É como se fosse isso aqui, ó. Eu fiz até um mapinha aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Né? É esse departamento do meio, né? No caso, que eles falam muito em 21 dias para ressignificar a vida, né? No caso. É realmente onde a gente consegue centrar no corpo mesmo. Né? E levar essa atenção para o corpo para poder realmente fazer esse processo de ressignificação. Né? E é aí que tem o contato com o fluido cósmico universal. Né? É mais intenso aí. Né? Talvez, né? Colocando uma ideia aí, no caso. Uma excelente noite. Obrigado. Obrigado. Desculpa aí Bem, qualquer coisa. Nós estamos chegando aí no final, né? Tassiana, acho que queria falar, né? Queria mais uma pergunta, tá? Tassiana, quer falar, Tassiana? Então, sim, não falei nada que eu fiquei pensando numa série de coisas, tá, Antônia? Em relação a vários aspectos que você pontuou aí, mas aí minha língua coça, né? Como que é o desafio, né? Pegando o gancho no que a Ana estava dizendo, entre nós associarmos razão e emoção, né? Essa briga da Ana é antiga, com os pacientes terem acesso ao conhecimento e não conseguirem ter adesão a todo o tratamento que é necessário. E aí, trazendo uma analogia disso, para tudo que você nos trouxe, de todo esse conhecimento que nós temos à nossa disposição, que a doutrina nos traz, como você exemplificou durante toda a tua fala, e de transformarmos a nossa vida, né? Porque eu tenho brincado com meus pacientes que nós estamos todos numa UTI, né? De sentimentos agora. Não é uma UTI só física, mas numa unidade de terapia intensiva em relação aos nossos sentimentos e a tudo que a pandemia vem trazendo. E vai ser muito importante se a gente conseguir, de fato, dar essa alavancada que a Ana está sugerindo a partir de todas essas reflexões. E você nos trouxe muitas outras ferramentas e muitos instrumentos, né? E depois, em outro momento, eu quero conversar com você mais essa questão da sintonia do transplante, mas não dá para ser hoje não, que o Zé falou que está acabando o nosso horário hoje, mas eu achei fantástico essa sincronicidade que você trouxe aí. E só te agradecer mesmo. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Tassiana. Isso aí pode ser um tema de uma palestra, né, Tassiana? Acho que vale a pena. Essa sintonia aí é fantástico, ó. Já voto a favor. Tem dois livros, que eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se a Antônia conhece. Um é A Voz do Coração, eu tenho. E a outra é Memória das Células. Ela fala sobre isso, essa conexão do coração com a memória, né? É muito interessante esses dois livros. Esse médico cardiologista, ele pesquisa muito o magnetismo cardíaco, né? Ele fala muito sobre o eletromagnetismo e aí ele fala muito sobre isso, sobre o campo magnético cardíaco, o Dr. Pissel. E também pode lançar um tema, Zé? É uma coisa que a gente discutia na AME, né, Wilson? Mas o Wilson falou que não tem muitos estudos, eles estarem colocando a questão do coração, das células do coração, como muito mais ativas do que as do próprio cérebro e com uma função
também a nível mental e tal, eu achei muito interessante, e não sei o que tem de pesquisas, enfim, mas é um outro campo de estudo e pesquisa. A gente vai desenvolvendo isso aí, tá? Sim. Agora eu vou deixar um desafio para vocês, todos vocês, tá? A Antônia, não é para agora não, ela falou das escolhas, né? Mas assim, a minha percepção hoje, nesse momento, por exemplo, eu vejo assim que as crianças estão dando um banho nos adultos em relação a isso. O comportamento das crianças, não sei se é a percepção de você, né? Pelo que a gente vê, né? Elas obedecem a tudo direitinho, não dão tranquilidade para a gente, pelo menos a gente vê, né? Até aquelas crianças de escolas públicas lá fazendo seus deveres via internet, usando as máscaras direitinho. São uns exemplos para a gente, enquanto os adultos lá estão se digladiando, quem é certo, esquerda, direita, está errado, está certo, e não se aproximam, né, as crianças, né? Mostrando que realmente parece que essa turma que está aí, vindo aí, é diferenciada realmente, é de um mundo em regeneração, então a gente tem que... Eu dei esse desafio para os próximos palestrantes, talvez seja um tema também ser abordado isso. Aí, Sérgio. Então, a gente agradece imensamente a Antônia, tá, Antônia? E convida você a participar com a gente nas próximas quarta-feiras, tá? Nós teremos o Sérgio, né? Nosso irmão Sérgio, que a gente vai aproveitar agora e pedir para fazer a nossa prece final, tá, Sérgio? Para eu fazer a prece? Tá bem, isso. E lembrar do Mednesp, tá? O Mednesp, só colocar lá no site, né? Mednesp 2021, vocês entram no site, né? Tem várias informações. É no ano que vem, viu, pessoal? Não é esse ano, não. Nós não teremos coronavírus, não, tá? Podem se inscrever. Antes da prece, eu posso só fazer uma divulgação super rápida do evento de segunda? Pode. Bem rapidinho. Pessoal, queria deixar aqui o convite do nosso trabalho da segunda-feira para o webinário do André Luiz Ramos. Com esse webinário, ele vai ser um mini seminário de 1h30, e convido a todos para estar com a gente, para refletir um pouco sobre uma outra forma de alimentar a alma, né? Só que dessa vez nós vamos falar do alimento da alma à luz da doutrina espírita. Então, estejam todos convidados, assim, da mesma forma como receberam o link para o estudo que a doutora Antônia trouxe, receberão nas redes sociais o link para a atividade com o André Luiz Ramos, segunda-feira, às 19 horas, das 19 às 20h30. Só lembrar também que essa palestra está sendo gravada e vai para o nosso canal do YouTube, tá, Danos? Tá bom? Então, vamos com o nosso irmão Sérgio fazer a nossa prece. Nesse momento, então, meus queridos amigos, em que eu lembro vivamente da nossa querida doutora Marlene Nobre, que nos uniu um dia e que nesse momento me vem à mente de uma maneira muito intensa. Lembro dela, de uma oração que ela gostava muito de fazer nesse momento. Então, lembrando o poema de Chico Xavier, através da sua psicografia, recebendo Monsenhor Horta, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas, de sofrimento.
evita-nos todo mal. Dá-nos o pão no caminho feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Está me ouvindo? Boa noite a todos, tá? Muita paz, muita luz. E esperamos vocês todos na próxima quarta-feira, tá? Boa noite, Antônia. Dá um Boa noite. beijo especial no Juquinha. Muito obrigada por hoje à noite. Foi lindo. O Wilson fez aniversário dia 18. Opa. Ah, Wilson, parabéns. Sábado é dia do aniversário. Parabéns, Wilson. Obrigado, obrigado, Boa gente. noite, pessoal. Obrigada. Parabéns, É dia Wilson. 17, gente. Beijão, Antônia. Gente, Tchau, beijo. pessoal. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. obrigado. Obrigado, Janine. Antônia. Nath, dá um abraço no Edson, no seu filho, tá? Abraço na Janice, todo mundo, viu, gente? Tá bom. Obrigado. Obrigada. Abraço, Antônia. Gente, abraço, gente. Ó, foi muito bom rever vocês. O Sérgio, já, olha só, Janine, que surpresa. Oh, que ótimo, gente. Muito bom. Agora a gente pode fazer mais isso, né? Podemos. A Mais brincadeira, vezes, né? a brincadeira é a seguinte, nós estamos treinando para ser espíritos desencarnados, porque eles se reúnem pela força do pensamento e nós pela internet, né? Exato. É só um passinho, né, Sérgio? Pensa e entra. Beijão, gente. Muito beijo beijão. pra vocês, viu? Nossa, até triste despedir de vocês. Abraço no Juquinha aí, tá? Obrigada. Tchau. Beijo, abraço. A gente não dá para dar muitas saudades, muito beijo. É, Dá um verdade. beijão nessas meninas de Pelotas que eu amo, tá? Obrigado. Obrigado, Beijo, querido. beijo no Juquinha. Obrigada. Então tá, então eu vou Vou ter que sair. desligar. Então eu vou sair. Vou ter que desligar. Beijo. Fui.